Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Vamos aguardar um pouco o público chegar. Começando, os colegas, os amigos, os contatos da Matra 5, do professor Rodolfo, chegar ao nosso auditório. Cisanando Cerqueira, doutor Cisanando Cerqueira, doutora Laudicea, doutora Andréa, Mariane, colega, Juíza, doutora Kátia, Selenê, doutora Cristina, nossa colega juíza também, doutor Milton Deró, maravilha, doutora Larissa, doutor Luiz Madeira, live agora passa a ser internacional, transmissão para Portugal, trabalho em foco presente, saudações a todos. Estamos só aqui esperando o nosso convidado da live da Matra de hoje, doutora Simone, doutor Adriano, doutor Rodolfo. Vamos aguardar um pouquinho que o doutor Rodolfo já deve estar entrando. Olha ele aí, ele já está presente, já entrou. E agora eu vou aceitar o convite. Doutora Jaqueline, presente também. E aí? Já aceitei. Aí, que maravilha. Vamos ver. Pamplona. Esse que vos fala é para mim é uma honra, uma satisfação, um privilégio poder dialogar contigo, um colega muito querido, muito qualificado e dar ainda com a oportunidade de eventualmente esclarecer dúvidas dos nossos excelentes colegas do TRT da Quinta Região. O TRT que faz parte da minha vida, estou já no tribunal há 28 anos. Daqui a 7 dias eu farei 48 anos de idade, e desses 48 anos, 28 foram dentro do TRT da Quinta Região, 25 como juiz. Para mim, uma boa parte da vida. Hã? Uma boa parte da vida. Na verdade, tudo que sou eu devo ao TRT da Quinta Região. Então, para mim, estar aqui é o exercício de servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Essa é a máxima de Gandhi que incorporei na minha vida. E estou aqui à sua disposição, meu amigo, para bater um papo. Estamos já com o auditório, várias pessoas chegando, né? Inclusive nossa presidente Cecília Pontes entrou também aí. Nosso colega Oswaldo, da época do Social, que é seu amigo também. Oh, que maravilha. Oswaldo foi meu colega na Dorilândia, foi meu primeiro amigo, mesmo assim, estou falando literalmente da prontidão, que era o nome daquela época. E um beijo aqui à nossa presidente Cecília também, que eu estou vendo aqui. Olha. Então, boa noite a todos, presentes já no auditório, né? As pessoas chegando ainda. Boa noite ao nosso professor, colega, juiz Rodolfo Pamplona Filho. Né? Eu gostaria de agradecer formalmente, em nome da Matra 5, nossa presidente Cecília está aí presente, também pela Escola Associativa Matra 5, nossa diretora Silvia Teixeira, né? Nossa amiga Silvia Teixeira. A sua presença, Rodolfo, e a sua disponibilidade, sei que a sua agenda é muito concorrida, né? Que foi um sacrifício, né, estar aqui hoje para você, eu sei disso. E agradecer também a todo esse auditório que está nos prestigiando e vai nos prestigiar ao longo da live. Como você sabe, você é associado da Matra 5, né? Acho que a nossa primeira live com associado, isso é um marco, né, histórico nesse período pandêmico. Não, teve o ministro Cláudio Brandão. Teve o ministro Cláudio Brandão. Então, é a segunda live com associado. Então, a Matra 5, nossa Matra 5, ela tem, durante esse período de isolamento, propiciado aos seus associados e ao público em geral que segue ela no Instagram, né, lives, tanto de conteúdo jurídico, como é o caso da nossa hoje, quanto live de assuntos de interesse geral associados a todo esse período, né, que é uma abordagem também muito interessante, relacionada à saúde, saúde física, saúde mental, ergonomia, muito interessante também. Então, são temas diversos que são abordados nessas lives, e vamos ao nosso de hoje, que é o impacto, né, da tal Lei 14.010, publicada semana passada, e especialmente, e aí a gente vai fazer uma abordagem geral, panorâmica da lei, e também tratar do assunto mais palpitante
para nós da Justiça do Trabalho, que é o possível impacto do RJET, né, na prescrição trabalhista. Dr. Rodolfo Pamplona dispensa apresentações, mas ainda assim eu vou cumprir este ritual e vou dizer que ele é juiz titular da 32ª Vara do Trabalho aqui em Salvador, né, juiz do nosso TRT 5, é professor de Direito na graduação e pós-graduação, né, da UF, Unifax, né, a pós da Baiana também, nas áreas de Direito do Trabalho, Direito Civil e Metodologia do Estudo do Direito, o qual, inclusive, eu tive a honra de ser aluno. Doutor pela PUC de São Paulo, membro e presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, meu confrade, presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, autor de diversos artigos e livros jurídicos de excelente qualidade, inclusive trouxe aqui para anunciar o novo curso de Direito Civil. Esse aqui é o volume 1, que trata da prescrição. Exato. E também o Tratado de Prescrição Trabalhista. Tudo que se quer saber sobre prescrição trabalhista está aqui nesse volume, escrito a 4 mãos com o nosso professor Leandro Fernandes, né? E o primeiro com o Pablo Stouser. E, acima de tudo, o Rodolfo é associado da Matra 5, que também integra o seu currículo, digamos assim. Nossa live, né? Eu sei que você é o rei das lives, então está plenamente ciente disso. Tem a duração de... A Angélica chegou aí também, nossa ex-presidente da Matra 5. Angélica que faz, inclusive, aniversário no mesmo dia que eu, entende? Exatamente. É colega de berço. Bem lembrado. E a nossa live tem a duração, né, de 60 minutos, que é o tempo regulamentar do Instagram. Então, a gente vai tentar ser bem disciplinado com o tempo para evitar um corte desagradável no futuro. Mas, Rodolfo, em 12 de junho, só para contextualizar um pouco a nossa live, em 12 de junho é publicado, então, a Lei 14.010, decorrente daquele PL 1179 de 2020, né, do senador Anastasia, que inclusive foi fruto de uma série de estudos de uma comissão de especialistas montada para isso, né, e estabeleceu o chamado RJET, né, que vem sendo chamado RJET, que é o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus. Né? Ela está respaldada, a gente sabe, em parte na legislação internacional, né? Especificamente alemã. É uma lei que não altera as demais leis vigentes, mas cria, no ambiente pandêmico, regras transitórias, né? Que podem, eventualmente, até suspender temporariamente a aplicação de alguns dispositivos. Então, nesse contexto, Rodolfo, é que eu faço a primeira indagação da nossa tarde. Considerando os aspectos gerais do RJET, ainda que a gente faça o desconto dos vetos promovidos pelo senhor presidente da República, né? Alguns vetos importantes, inclusive, de temas importantes. Essa norma, ela cumpre a sua finalidade? Bem, abstraída a questão dos vetos, que a gente deixa para conversar em outro momento, é preciso dizer que nós precisávamos, sim, de um texto positivado. A alternativa para o sistema normativo do que ter um texto específico para essa fase pandêmica era ficar ao alvedrio do bom senso e do voluntarismo na atuação judiciária. Então, ter parâmetros objetivos calcados em textos de lei é algo que é recomendável no nosso sistema, que tradicionalmente sempre foi definido como um sistema de civil law, ou seja, de um direito positivado escrito. Então, termos os parâmetros para aplicar regras nesse período absolutamente excepcional na fase, né, do país e do mundo é algo que realmente é recomendável. E segue uma linha de que outros países também têm feito isso. Eu tive, desde que entrei no período do isolamento presencial, eu passei a interagir com todo mundo que eu pude fazer isso, né? E conversei, inclusive, com colegas sobre o direito português, o direito espanhol, o direito alemão, conversei até sobre o Timor-Leste, né, para pensar em perspectivas mais amplas. E aí, o que é que a gente precisa entender? Que nessas circunstâncias, efetivamente, ter um sistema com baremas
parâmetros que possam ser utilizados pelos aplicadores do direito, pensando em relações jurídicas de direito material, pensando especificamente na relação de emprego, pensando especificamente nas relações contratuais como um todo, é algo recomendável, né? Isso traz um mínimo de estabilidade e segurança jurídica que se quer em um momento em que normalmente já estamos tensos, já estamos com uma apreensão em relação ao futuro. Então, a pergunta é: ter um regime jurídico emergencial e transitório, ter uma norma temporária para essa situação, é uma boa iniciativa? Sim, tem o meu aplauso. Sim. E, antes de tudo, como você bem falou, ela traduz um valor maior da nossa Constituição Federal, e que, inclusive, nem consta como um princípio expresso, né? Que é o da segurança jurídica. Ela tende a estabilizar as relações jurídicas de direito privado a partir de uma ponderação de interesses, né? E o legislador faz determinadas escolhas ali para resguardar a segurança jurídica. Então, eu estou plenamente, né, de acordo com essa afirmação, Rodolfo. Eu acho que o caminho é esse realmente. Mas, falando ainda desses aspectos não relacionados à prescrição trabalhista, né, dentro dessa abordagem introdutória, eu pensei em destacar essa questão das assembleias virtuais, né? Por exemplo, em relação às pessoas jurídicas de direito privado, o artigo 5º do RGET, ele prevê que a Assembleia Geral, né, pode ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos autos constitutivos da pessoa jurídica. Sim. E também, mais adiante, né, no artigo 12, já tratando dos condomínios edilícios, diz também a mesma coisa, que a Assembleia Condominial pode ser realizada em caráter emergencial pelos meios virtuais, ou seja, ela valida os meios virtuais, né? Alguns dizem, inclusive, que nesse particular é uma lei interpretativa, digamos assim. Então, vem aqui a minha pergunta. Aí eu volto para a nossa medida provisória 936, que foi, inclusive, aprovada, né, ontem pelo Senado, sendo decotados todos os jabutis jurídicos que faziam introdução na CLT, uma grande vitória nesse particular. Né? Mas a nossa medida provisória 936, no seu artigo 17, inciso 2º, ela destaca a possibilidade da utilização dos meios eletrônicos para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade das normas coletivas. E isso foi uma questão de centro naquela discussão do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade dessa medida provisória e também da 927, né? A dificuldade que os sindicatos teriam de agilizar uma norma coletiva em tão pouco tempo. Então, posto isso, posto o contexto do RGET e essa questão associada da medida provisória 936, você entende, na sua experiência, que, como professor de Direito Civil, inclusive Direito do Trabalho, né? Aí a interseção está ótima para essa pergunta. A possibilidade dessas assembleias virtuais, agora respaldadas pelo RGET, incrementam as ferramentas para a reinvenção das práticas sindicais nesse momento? Eu acho que é uma excelente pergunta. E, nesse ponto, eu não tenho a menor dúvida em responder positivamente. Na verdade, o que é que nós vamos ter com esse período? A pandemia é um momento também de reflexão e de redirecionamento para a construção de uma nova realidade. Nós estamos dizendo já comumente que nós não vamos voltar ao normal, porque nós vamos construir juntos um novo normal. E esse novo normal ninguém sabe como será, né? Apenas sabemos, com Lulu Santos e Nelson Mota, de que nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará, e a vida vem em ondas como um mar. E é neste mar de inovações que nós temos que compreender. Por quê? Porque me permita ampliar ainda essa questão para dizer que, na verdade, esta norma é uma norma que é temporária, que ela tem uma aplicação limitada no tempo, mas as iniciativas que estamos vendo no período da pandemia vão fatalmente se tornar novas práticas nesse novo normal. E o que eu quero dizer é que essa situação do artigo 5º da Lei 14.010 é, na verdade, algo extremamente importante
para esse momento em que o chavão bordão fica em casa. O chavão bordão permaneça recluído. Por quê? Porque já saímos da fase em que a doença, a virose, não tinha rosto, para já estar dentro de nossas casas, dentro das pessoas próximas a nós, já infectadas, e às vezes já entubadas, e às vezes algumas já vindo a óbito. Então, na verdade, o inimigo invisível e silencioso já tomou parte de pessoas que nós já conhecemos. E isso é um sinal importante para quê? Para que uma norma temporária estimule para que essas circunstâncias que gerariam uma aglomeração sejam realizadas pela via virtual. Então, eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que para todas as 3 modalidades originalmente previstas, digo mais, para 6, porque 3 foram constituídas posteriormente, quando se fala das organizações religiosas, partidos políticos e também da Ereli, né? Nós temos que buscar esse caminho para poder realizar essas assembleias, essas comunicações também pela via virtual. E neste ponto, agora tornada regra para as pessoas jurídicas de direito privado como um todo, muito daquilo que foi colocado como argumento obter dictum no julgamento da DIN 6363 cai por terra. É preciso ver que justamente agora passa a ser uma nova regra, né, pelo menos para o período da pandemia, esse tipo de comunicação virtual. E me permitindo exercitar um dom de profecia que eu não tenho, eu quero dizer que especificamente essa ideia, essa prática, que neste momento é regulada para a situação excepcional, vai ser implementada. Da mesma forma, não é o corte epistemológico da nossa exposição, mas é claro que não tenho a menor dúvida que as audiências telepresenciais, as audiências virtuais, que estão sendo feitas como uma alternativa para esse período de pandemia, depois, no período pós-pandêmico, elas também vão continuar. Mas nós vamos podem continuar como fazer uma readaptação, porque é preciso entender que a forma de realização de uma assembleia, como da mesma forma de uma realização de audiência, deve ser sempre encarada como uma forma de acesso ao exercício de seus direitos contestativos. Ou seja, ela deve ser encarada sempre na perspectiva da inclusão. E aí, trazendo um adjetivo para essa expressão, nós precisamos entender que, para o período pós-pandemia, o tema da inclusão digital vai ser relevantíssimo para que essa norma, que é temporária, possa ser estabelecida como regra aplicável mesmo no período pós-pandêmico. Me permita dar um exemplo do meu dia a dia, né, da minha vivência. Eu sou presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia no meu 2º mandato. E antes, no período da pandemia, nós estávamos na fase de reforma estatutária. E eu tinha marcado uma assembleia para o dia 30 de março, né? Não, para o dia 30 de abril, né? Em que nós íamos discutir o projeto de reforma estatutária. Agora estou eu respaldado expressamente pelo artigo 5º para fazer essa audiência pela via virtual. Sim. Mas digo, eu irei fazer? Eu não sei. Por quê? Porque eu só irei fazer. A Academia de Letras Jurídicas segue o modelo da Academia de Letras da França, 40 cadeiras. Então, eu só irei fazer se eu tiver certeza absoluta que todos os confrades e confreiras tenham condição de ter o acesso digital. E não é condição econômica, é justamente poder expressar. É claro que, e eu digo isso como quase com o meu jeito irreverente de falar, né? Claro que eu vou me valer em alguns deles, porque eu vou fazer 48 anos. Os confrades mais novos têm cerca de 40 anos, mas eu tenho confrades com mais de 90. E tenho nessa perspectiva a dificuldade do acesso. Então eu vou conversar muitas vezes
com os netos de cada um, Isso, para dizer, olha, você exatamente. pode dar esse apoio, porque eu só vou realizar a audiência com quórum de 100%, porque eu preciso ter a certeza de que eu vou realizar isso efetivamente com a presença, ou com o quórum de 100%, seja, salvo as ausências justificadas, mas eu preciso que todos possam manifestar. Então, eu vou fazer isso no pós-pandemia? No pós-pandemia, eu poderia fazer se eu garantir 100%, porque aí eu faço a lógica do comparecimento presencial. Então, é realmente a ideia do cuidado de ourives com toda a regra de direito privado que precisa ser lapidada para sua aplicação. Sim. Eu acho que o ponto central que unifica toda essa discussão, tanto das assembleias virtuais, quanto das assembleias condominiais, como a audiência por videoconferência, é a questão de você validar a presença virtual como equivalente à presença física, e isso já está sendo validado pela lei, mas, ao mesmo tempo, é você garantir uma política pública, e aí eu digo de todo o Estado brasileiro, de inclusão digital. Porque hoje, como está, infelizmente, a gente sabe que mais da metade da população não tem acesso a uma banda larga com mais de 8 MB, então não tem condição de fazer. E acho também, Rodolfo, só concordando com você, nessa extensão do nosso corte, que a audiência por videoconferência, ela tende realmente a permanecer. Talvez até como uma alternativa quando haja uma confluência de interesses das partes e, óbvio, as condições práticas e técnicas para a sua realização. Mas eu acho também que a gente vai sair dessa pandemia com um novo olhar sobre o acesso ao mundo digital e ao mundo virtual, né? Espero que sejamos melhores nesse particular. Não, e com a superação de preconceitos, Guilherme. Nós não somos, quando eu comecei como juiz com 23 anos, eu era um menino prodígio. Agora eu sou, no máximo, um coroa simpático. E eu preciso dizer que quando eu comecei tão cedo, eu ouvi de colegas nossos da magistratura que achavam um absurdo eu querer fazer tudo no computador, porque eles faziam votos ainda à mão. E naquele momento, eu ainda jovem, com 23, 25, 28 anos, eu ouvi aquilo calado por um temor reverencial. Agora, já mais um coroa, a única resposta que eu posso dizer é que os dinossauros serão extintos. Então, é preciso compreender que talvez a pandemia seja, neste campo, um meteoro que vem. Mas ele vem para ser aplicado numa perspectiva ampla de acesso à jurisdição, de acesso à cidadania, em que todos possam exercitar. Então, a superar preconceitos deve ser a base para lidar com o novo. Por quê? Porque se o indivíduo se apega a seus preconceitos, ele fica somente na sua zona de conforto. E aí é simplesmente dizer o que eu chamo de nostalgia de legislação revogada ou saudade de doutrina superada. É muito mais fácil fazer a coisa no modelo ou no formato ou do jeito que se aprendeu no passado, quando, na verdade, a forma correta é perceber que há uma dinâmica no mundo e a gente não pode ficar fechado para aprender. Enquanto ainda estamos abertos a aprender, a gente está sempre se renovando. Com toda certeza. Mas chegamos, então, ao fundo do nosso corte, digamos assim. Sim. A questão da prescrição trabalhista propriamente dita, né? Nossa prescrição, né, todos sabem, está prevista na Constituição Federal, no inciso 29 do artigo 7º, e é algo, Rodolfo, que particularmente sempre me intrigou. Como é que uma norma que tratava de prescrição podia ser considerada pelo caput como um direito do credor, né? Porque, na verdade, o trabalhador é o credor. Então, como uma prescrição pode ser direito do credor? Até que eu percebi que, na verdade, não é propriamente o direito a uma prescrição, mas o direito a que o legislador infraconstitucional não estabeleça leis que com prazos menores que o de 2 anos para bienal e que o de 5 anos para quinquenal. Mas essa era apenas um parêntese dentro dessa questão. Bom, reconhecemos a prescrição como a perda da pretensão. Posso fazer uma observação sobre esse parêntese? Porque é muito interessante a gente explicar, porque para compreender que, de fato, a linha do seu raciocínio é perfeita. É para compreender o artigo 7º, como o ministro Maurício Godinho Delgado gosta tanto de falar,
como um patamar civilizatório mínimo. E para garantir mesmo uma perspectiva de que não se pode ter um prazo prescricional menor do que aquele. E dentro dessa linha, é preciso compreender que em 5 de outubro de 88, momento em que veio a Constituição, na verdade, a prescrição trabalhista até aquele momento era da redação original do artigo 11 da CLT, que era de 2 anos. A prescrição de 5, às vezes eu vejo como às vezes essa matéria é mal ensinada na graduação, né? Porque as pessoas ficam dizendo que a prescrição de 5 foi criada pela Constituição. Não, a Constituição ampliou a prescrição de 2 para 5. O que ela inovou foi na aplicação para o trabalhador urbano do mesmo prazo de 2 anos do trabalhador rural. Ou seja, na verdade, ele estendeu um prazo prescricional que era previsto só e somente só, com dias a cor diferenciado, que é da extinção, né? E as pessoas, às vezes, naquele afã de ensinar rápido, quer dizer, não, esse prazo parece decadência. Não, não é decadência, é prescrição, porque é simplesmente um dias a cor diferenciado da data de extinção, mas aquele mesmo prazo tradicional, que seria hoje uma aplicação do artigo 189 do Código Civil, violado o direito nasce por autor à pretensão, o prazo era de 2 e passou a ser de 5. Tanto que houve a consolidação, e aí que é a questão interessante para pensar no respeito à situação jurídica consolidada, que estabeleceu-se o prazo de 5 em 88, mas se ressalvou a prescrição consumada 2 anos antes, ou seja, 5 de outubro de 86. Mas siga aí. Exatamente. Então, dentro dessa perspectiva, veio o RJET e tratou da questão da prescrição em um ponto específico, que ele se refere como prescrição e decadência, e também mais adiante. Ou seja, no artigo 3º, ele diz: os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei, ou seja, dia 12 de junho, até 30 de outubro. E mais adiante, no artigo 10, ao tratar do uso capião, que é reconhecido por muitos como a prescrição aquisitiva, né, a aquisição da propriedade pela uso capião, no artigo 10, ele fala: suspende-se o prazo de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de uso capião, todas aquelas, né? A partir da entrada em vigor da lei até 30 de outubro de 2020. Ou seja, o mesmo tratamento para 2 situações que têm a mesma ratio. Então, eu pergunto para você, Rodolfo, essa hipótese específica, para deixar claro isso, de suspensão dos prazos prescricionais, aplica-se também à seara trabalhista e aplica-se, em caso afirmativo, tanto em relação à prescrição bienal quanto à quinquenal nossa? Excelente pergunta, e sem sombra de dúvida, o ponto fulcral da nossa live. Ora, a Lei 14.010, ela dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Então, não há a menor dúvida de que, pelo menos na minha muito modesta concepção, de que isso é aplicável para as relações de trabalho como direito privado que é. O fato de termos, no campo das relações trabalhistas, um maior dirigismo contratual, com a maior interferência no conteúdo do contrato, com normas cogentes, não retira a característica de direito privado. Então, a resposta é um sonoro sim. Realmente há previsão. E se nós olharmos todo o RJET, talvez o que sobrou em função dos vetos, eu posso comentar os vetos depois, né? Porque os vetos realmente esvaziaram muito a proposta inicial, que era muito boa, muito boa. Eu acompanhei a tramitação do projeto de lei 1179 desde o seu nascedouro, e realmente era dentro desse momento em que temos produção normativa muito imperfeita, seria uma das melhores leis construídas recentemente, mas ela perdeu muito da sua importância geral, né, por alguns cortes, inclusive com um dispositivo que poderia ser aplicável ao processo de trabalho na parte dos contratos, né, ao direito do trabalho, mas então o que sobrou da RJET é justamente, para o direito do trabalho, é justamente o artigo 3º. E o artigo 3º é justamente essa hipótese. Só que ela tem uma situação tanto quanto complicada, que é essa menção
o impedimento à suspensão, mas, neste ponto, com uma limitação temporal a 30 de outubro, não tenha a menor sombra pálida de dúvida que, a depender de haver uma prorrogação desse período pandêmico, pode vir uma medida provisória prorrogando este prazo, mas, neste momento, uma boa dose de esperança para retomar os contatos presenciais, pelo menos até 30 de outubro, nós temos aí uma boa linha de construção. Mas está suspenso e impedido desde quando? Isso aqui é um problema sério. Por quê? Porque a previsão legal específica remonta à data de publicação da lei, que foi um presente aí de Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Né? O prazo para a apreciação da lei, a sua sanção era até dia 10, ele sancionou, mas a publicação no diário foi até o dia 12. Então, temos hoje, como previsão legal específica, o impedimento ou a suspensão a partir de 12 de junho. E é preciso lembrar para aqueles que eventualmente estejam um pouco desatualizados ou estão só na aplicação prática, que não há diferença ontológica de causas suspensivas e impeditivas. Na verdade, são hipóteses em que o prazo prescricional paralisa e retoma de onde parou. Aperta o pause. A partir. Exatamente. Como você fala lá, no controle remoto é o botão de pause, ao contrário da interrupção, que é o botão de stop 2 vezes. Ora, nessa circunstância, o botão de pause é para o impedimento e a suspensão. E perceba, tanto que nos artigos 197 ao 199 do Código Civil, trazem de forma indistinta para situações de impedimento e suspensão, porque a única diferença é se o prazo já começou a correr ou não. É simplesmente isso. O impedimento, o prazo, ainda não houve a violação nesse momento, e aí estamos com uma causa suspensiva, teve a violação, não começou a contar o prazo. Ou o fato é anterior, e nesse caso, há a paralisação. Então, nessa circunstância, perceba inclusive também outro campo de atuação, que isso vai servir também para hipótese de decadência. Né? Sim. E que é algo que é importante, porque muitas vezes, e eu vi isso na condição de professor de Direito Civil há tantos anos, que às vezes as pessoas queriam distinguir prescrição e decadência pelo tratamento normativo e não pela essência. Né? Prescrição é perda da pretensão, se refere à postulação de natureza condenatória. Decadência é perda de direito potestativo, exercício de direito. E perceba que decadência pode ser legal ou pode ser contratual. As partes podem estabelecer uma decadência. E uma hipótese de decadência contratual negocial é algo que não se aplica em geral às regras, especificamente de conhecimento de ofício ou algo do gênero. Né? Uma das grandes dificuldades para nós no processo de trabalho, quando em 2006 foi modificado o Código Civil e CPC para admitir o conhecimento de ofício da prescrição, era justamente que as pessoas aprendiam prescrição e decadência de uma forma que era capenga, porque queriam, pela disciplina normativa, dizer que prescrição, acolher a prescrição de ofício era confundir com decadência. Não! Era simplesmente a disciplina normativa. E tanto que só se pacificou recentemente no campo trabalhista, com a reforma trabalhista, com a admissão da prescrição intercorrente de ofício. Ou seja, aí talvez já tenha sido quem nunca comeu mel quando come se lambuza, e aí talvez tenha ido porque conseguiu ser pior do que a disciplina normativa do processo civil. E aí, bem, feitas todas as observações, a resposta também será positiva. Se nós estamos tratando de uma hipótese de suspensão e de impedimento, ele é para os dois marcos temporais, para o biênio e para o quinquênio. É como se, sem haver um óbice para o ajuizamento de demandas até 30 de outubro de 2020, qualquer demanda que for ajuizada hoje, amanhã, depois da manhã, ela vai, nesse ponto, ficar ressalvada. Vamos pensar no
quinquênio, 5 anos a partir, vamos trabalhar com o texto da lei, de 12 de junho. Então, se até 12 de junho de 2015 está ressalvado até Exato. dia 30 de outubro. Se qualquer pessoa até 12 de junho de 2020 ainda não completou o biênio, né, ele tem ressalvado a possibilidade de pleitear até 30 de outubro. Como efeito pragmático, partindo do texto da lei, é essa a consequência prática. Há, porém, uma questão que é muito importante. Não sei se você vai perguntar, ou senão eu já sigo falando. Eu ia até lançar agora um questionamento sobre isso. Eu vou ver se eu estou adivinhando o que você vai perguntar, porque é um tema muito polêmico. É porque tá dentro da linha de raciocínio que você está desenvolvendo aí. Bom, prescrição hoje não se confunde com a perda do direito de ação, né? Isso já foi superado há muito tempo. Tem a ver com teoria de imanentista já foi. Exatamente. É a perda da pretensão, que é esse direito subjetivo de exigir coercitivamente um determinado direito. Mas, enfim, isso aí está diretamente relacionado também a uma questão de acesso, né? Porque só pode exercer a pretensão quem tem acesso. Olha, estou adivinhando o que você vai perguntar. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: a lei, talvez até nesse ponto, para evitar a pecha de uma inconstitucionalidade por conta da irretroatividade, embora, quando a gente vai lá na parte do regime concorrencial, a gente vê que há uma sinalização do legislador para uma retroatividade na aplicação, ela diz o seguinte: a suspensão ocorre a partir da vigência da lei, 12 de junho. Mas, e o período entre o decreto número 6, tá? E 11 de junho? Ou seja, se o prazo, o termo final do prazo, por exemplo, caísse nesse intervalo, ele estaria também abarcado pela suspensão disciplinada pelo RJET, ou, não estando abarcado, haveria outro caminho de se reconhecer a suspensão do prazo prescricional? É isso, é essa nova exatamente pergunta. O que eu achei que você ia perguntar. E é, sem sombra de dúvida, sim, o grau de aprofundamento que a lei exige. E aí, o que a gente precisa entender? Eu vou, literalmente, linkar com lá a primeira pergunta. Nós precisávamos de um parâmetro objetivo para ter nesse período de pandemia. Sim, ter o RJET é alguma coisa muito importante. Eu afirmei antes e retorno à afirmação. Mas era imprescindível? Não. Não é que fosse imprescindível. O sistema normativo, até então existente, englobando não somente a legislação, mas toda a construção doutrinária, poderia trazer isso, mas isso geraria incertezas e geraria aplicações em função de compreensões, de entendimentos. Mas a gente não pode fechar os olhos a uma construção de um princípio, eu diria mais, uma teoria muito importante para a prescrição trabalhista. É uma teoria que não é nova, é uma teoria romana, que nós precisamos sempre lembrar. É a teoria contra non valente agere non corret prescriptio. O que é isso? É a teoria óbvia de que contra quem não agiu, né, contra quem não agiu de forma inerte, não pode correr prescrição. Quem não poderia demandar, não corre prescrição. E aí é uma circunstância que a gente precisa fazer como uma sistematização, pensando aqui nos nossos colegas, nas nossas colegas que estão refletindo sobre o tema. A questão é muito simples. O marco temporal para o impedimento ou suspensão da prescrição é, inequivocamente, dia 12 de junho de 2020, evitando qualquer discussão sobre uma aplicação impessoal e genérica de forma retroativa. Todavia, essa previsão específica pode ser, entre aspas, flexibilizada. Em que sentido? E aí perceba, o ônus da prova aqui é do autor. Ele vai ter que demonstrar
que nas Isso. circunstâncias fáticas estava impedido de ajuizar a ação antes dessa data, desse 12 de junho. Por quê? Depois do 12 de junho já está ressalvado. Antes do 12 de junho, é claro. E aí nós vamos ter que verificar as peculiaridades de cada tribunal, de cada regional, se houve algum tipo de impedimento ou recomendação dentro do tribunal, se houve algum tipo de restrição do acesso ao Poder Judiciário, se há nessa circunstância alguma situação fática pela impossibilidade de ter acesso a Coleta de prova. ou coleta de provas prévia. Perceba, no pós-reforma trabalhista, que se exige pedido certo, determinado, com valor correspondente, talvez neste campo possa sim. É claro que aí o juízo é individual de cada magistrado na manifestação do autor. E para qualquer uma das dois prazos decisionais, quinquenal ou bienal. É claro que há sempre uma tendência de dar maior acesso à prestação jurisdicional, à tutela jurídica da postulação deduzida em juízo, mas deve ser feito neste ponto, demonstrando o autor por que não pôde ajuizar antes de 12. E aí você diz, mas isso aí é algo que não tem respaldo? Não, tem respaldo em uma teoria que é milenar, não é só centenária, não. É um princípio geral, né, do direito. De direito romano, é um princípio geral do direito. E aí, mas eu nunca ouvi falar disso. Já ouviu falar disso, porque isso, inclusive, está na súmula, OJ, lá do TST, sobre a questão da suspensão da prescrição do acidente de trabalho. Ou seja, o acidente de trabalho por si só pode gerar, depois dos 15 dias, a suspensão total do contrato de trabalho, mas não suspende a prescrição, salvo que a absoluta impossibilidade de acesso à justiça. Então, demonstrado é um elemento que faz parte do ônus da prova do autor, a demonstração dessa subjetividade. É o caminho a poder, digamos assim, protrair essa data, não necessariamente para 20 de março, mas efetivamente quando tivermos aí a situação. É claro que a lógica do 20 de março pode ser, mas perceba, 20 de março é um parâmetro objetivo que se tem, mas o lockdown em algumas cidades foi antes ou depois, o isolamento foi, então é algo que deve ser ponderado. O que a gente precisa para efeito de sistematização? A suspensão é a partir de 12 de junho. Para admitir que houve suspensão antes disso, é ônus da prova do autor demonstrar que houve um cerceio do acesso à justiça. Perfeito. E esse brocardo, né, romano, que é um princípio geral do direito, na verdade, se nós pararmos para analisar, ele está na raiz de boa parte das hipóteses de suspensão e interrupção da prescrição. A não ser alguma louca que não tenha nada a ver e que tenha sido inserida lá no oba-oba legislativo. Mas, em regra, né, pelo bom senso, ele está na origem. E de há muito, Rodolfo, a gente sabe que a doutrina tem afastado a possibilidade de configuração daquele rol de hipóteses de suspensão e interrupção como números clausos. Né? Então, se admite a construção jurisprudencial a partir exatamente da conformação desse princípio no caso concreto. Tem essa hipótese muito bem lembrada, excelentemente lembrada por você do acidente de trabalho. No âmbito civil tem aquela questão da cobertura dos seguros, né? Da indenização para as seguradoras, a súmula 229 ou 299 do STJ. Então, a jurisprudência caminha nesse sentido de concretização desse princípio para hipóteses, para observar, no caso concreto, hipóteses que configurem também a suspensão do prazo, porque justamente não é possível ao credor exercer a pretensão, porque existe um óbice de natureza concreta a impedir. E o estado de calamidade pública é um óbice mais do que bem configurado nesse caso, não é mesmo? Eu gostaria de aproveitar, inclusive, Rodolfo, eu sei que eu vou me passar aqui em alguns nomes, né? Mas eu queria pontuar aqui a presença de doutora Dervana, doutor Luiz Mendonça, doutor Paulo Jucá, doutora Viviane Tanuri aí presente na live, participando bastante também. Muito bom contar com esse prestígio, que é o seu prestígio, né? Você é o grande convidado da nossa tarde. Isso é muito bom. Rodolfo, para a gente encerrar,
né? Você disse que poderia comentar ainda, nós temos alguns minutos restantes, embora o tempo esteja passando muito rápido, é verdade, mas eu queria que você comentasse ainda essa questão dos vetos, né? Se há, o que é que houve de prejuízo, o que é que poderia ter avançado mais a partir do RJET e que foi ceifado aí, em princípio, né, por esses vetos do presidente da República. Eu posso lhe dizer que, no momento em que a produção legislativa brasileira tem sido tão mal feita, o projeto de lei 1179 tinha um rigor científico diferente da maior parte da produção normativa que tivemos recentemente. E, com os vetos feitos pelo senhor presidente da República, nós acabamos tendo, por aspectos específicos, não vou dizer uma desfiguração do projeto originário, mas também uma perda de oportunidade, uma perda de uma chance. Eu lembro certa vez, quando eu fiz um artigo sobre os vetos da lei do rito sumaríssimo, eu, na minha irreverência, escrevi um artigo chamado Como Perder uma Oportunidade de Ficar Calado, né? Analisando vetos. E aqui, talvez eu tenha vontade de escrever alguma coisa semelhante. Por quê? Porque o veto do artigo 4º, calcado numa noção de... É claro que é uma questão das restrições à realização de assembleias. Foi uma matéria que já estava na MP 931, mas era perfeitamente compatível. O veto ao artigo 6º e 7º, que seria muito importante para firmar aspectos, evitar um abuso de discussões de aplicação retroativa sobre a questão de revisão contratual, algo do gênero, poderia ser mantido. E, na verdade, a matéria de revisão contratual é algo que eu tenho muitas restrições do que eu tenho visto na prática. Por quê? Porque, na verdade, esse não é o momento de pensar em atuação estatal para modificação de conteúdo de negócios jurídicos, mas sim de empoderamento das partes, notadamente através dos seus advogados, para a construção de soluções negociadas. Então, essa ideia aqui do artigo 6º e 7º poderia ter permanecido. Do artigo 11, era algo que se explica dentro das manifestações do senhor presidente da República, mas é algo que, de fato, já tem sido aplicado nesses poderes dados aos síndicos dos prédios para poder garantir, para preservar a saúde pública. Remeter à Assembleia talvez seja algo extremamente demorado. Em relação à concessão de liminares, a vedação de concessão de liminar, é preciso entender que as pessoas compreendam que liminar, teoricamente, não é substantivo, é adjetivo. Se refere, na verdade, a uma situação de uma decisão sem ouvida da parte contrária. Não é que acabaria despejo, é evitar uma decisão unilateral no momento em que o chavão fica em casa. Ou seja, a ideia é para cobrar, faça uma sem-jude, bloqueie as contas. E aí, sim, se não há pagamento, faça-se o despejo. Mas não tire a pessoa de casa, né? Imediatamente, sem garantir no contraditório, parece-nos que houve aqui algum tipo de restrição. E há outros elementos também aqui, no campo da liberdade econômica, que se vai se discutir principalmente com os entregadores de aplicativos, em que houve talvez uma perspectiva humanitária, já que as pessoas só lembram dos heróis da frente de batalha da parte da arte de medicina, dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem, mas esquecem muito desses, eu não sei se eu chamo de heróis, ou desses seres humanos super explorados que estão nos servindo nesses momentos em que não podemos sair, entende? Então, ver nesse ponto algum tipo de retribuição mais digna, talvez fosse o caminho. Por quê? Porque ter a lei nesse ponto é a aplicação da regra, que no confronto entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. Ou seja, era justamente não remeter uma autonomia nesse ponto, porque não haveria paridade. Então,
há realmente vários outros aspectos. Mas é dizer que foi desfigurada a lei, aí é pura retórica. Ela poderia ser melhor, mas ela realmente atende, dentro dos limites do que foi pactuado, as finalidades a que se propôs. Eu vi agora há pouco a presença, né, que ela já está aqui há mais tempo, com certeza, da nossa diretora da Ematra, Silvia Teixeira, do Vale, também do nosso colega Anderson Rico, ambos diretores da Matra 5. E Silvia propôs aqui uma pergunta, uma grande provocação, que eu acho que, inclusive, rende muito tempo. A presbiopia já está me tomando, eu já não consigo mais enxergar, então lê aí para mim. Pois é. Mas, em princípio, Rodolfo, inicialmente, eu vou agradecer a sua presença, a sua disponibilidade novamente. Vou agradecer a todo o auditório por estar prestigiando a você, a Matra 5, a todos nós. Acho que foi uma discussão muito rica. É um assunto polêmico, é um assunto que vai render ainda muito pano para manga. E eu acho que esses subsídios que você trouxe hoje para todos nós vão ajudar, com certeza, a dirimir várias questões que estão por vir. Mas eu vou à pergunta de Silvia, uma grande provocação. Ela pergunta o seguinte: se não há proteção ainda contra a despedida arbitrária, se não é reconhecida essa proteção, né, contra a despedida arbitrária, como aceitar a prescrição no contrato de trabalho? Essa aí é uma linha do nosso amigo Sotomayor, ainda nossa amiga Graça Varela, e eu conheço muito que Silvia, eu tive a honra, o prazer e o privilégio de ser orientador dela no mestrado e ser avaliador no doutorado. Eu entendo essa, mas é uma questão de uma construção. Na verdade, isso aí seria um papo para uma outra live. A gente pode falar um bom tempo, mas se é para fazer a provocação, é que o sistema trabalhista brasileiro está todo errado. Né? O sistema trabalhista brasileiro ele protege muito pouco. Né? Por quê? Porque, de fato, o sistema trabalhista brasileiro ele é mais caro quando ele está errado. Porque ele é caro para contratar, é caro para manter e ele não é que seja caro para despedir. Se não pagar, despede da mesma forma. Quando a lógica de um sistema é que ele fosse barato para contratar, um pouco menos barato para manter, mas muito caro para despedir. Nós construímos um sistema normativo que, na prática, só cria penduricalhos, ou seja, que aumenta a folha de pagamento, quando, na verdade, deveria trazer efetiva proteção. Dentro da linha da Convenção 58, com a proteção ao posto de trabalho, dentro de uma linha especificamente que valorizasse o trabalho humano, que desonerasse a folha de pagamento, isso é que é uma jabuticaba. Imaginar um sistema como o brasileiro que a folha de pagamento é hipótese de incidência tributária, é fato gerador de tributo, é a negação de um sistema que gostaria efetivamente de contratar mais. Então, na verdade, é uma grande provocação. E aí eu posso responder simplesmente tecnicamente, dizer, não, o sistema reconhece a prescrição, na própria Constituição tem de se aplicar. Mas, sem sombra de dúvida, é uma provocação maravilhosa. E mais do que essa provocação maravilhosa, me permita responder o início aí da sua manifestação. Dizer que participar de um evento da Amatra é sempre, para mim, uma honra, um prazer, um privilégio. Nos meus 25 anos como juiz, jamais recusei qualquer manifestação. Sei que por termos colegas muito valorosos, né, com conhecimento, com certeza, infinitamente superior ao meu, é sempre importante prestigiar todos e todas. Mas sempre que este velho colega for lembrado, eu estarei batendo continência e cumprindo o mistério. Para mim, é uma honra servir a todos e todas. E na magistratura, em especial, servir a nossa valorosa Matra, para mim, é um dever de coerência profissional e afetiva. Você, sem dúvida, é portador do mérito associativo. Não apenas formalmente, né, pela comenda recebida, mas pelo testemunho que eu posso dar dessa colaboração, que pelo menos da parte que eu alcancei, tenho certeza que para trás foi a mesma coisa, da parte que eu alcancei a partir de 2003, eu posso testemunhar que você sempre esteve ao lado da Matra 5, que atendeu a todas as nossas solicitações, sempre se empenhou. A revista Vistos foi, né, resgatada depois de um tempo que ficou adormecida, e você participou ativamente nisso, entre outras tantas coisas, como arte, etc. A revista Visto fui eu que criei, inclusive, a pedido do nosso ministro Horácio Pires, quando era presidente da Amatra, ele disse, Pamplona,
crie uma revista. Eu fiz sozinho a pauta dos primeiros volumes, então eu tenho muito orgulho de ter sido pai da revista por encomenda de nosso comandante Horácio, que mandou que eu fizesse, e aí já foi lançada na segunda gestão de Cláudio Brandão como presidente da Amatra. Eu tive a honra de ser a juiz auxiliar dele e realmente foi, para mim, um prazer, é um filho querido. Muito bem, muito bem. Então, muito obrigado, Rodolfo, por essa participação. Muito obrigado de novo ao auditório. E com isso eu declaro encerrado o nosso evento e vamos refletir ainda muito sobre esse tema. E espero contarmos, né? E aí eu falo em nome da Matra 5, com a sua presença, tanto nesse ambiente virtual e outras oportunidades, quanto presencialmente nos eventos que vierem a ocorrer e nas iniciativas que forem, né, que aparecerem por aí. Tá ok? Para mim é Muito sempre obrigado, uma gente. honra. Boa tarde a todos. Quem não vive para servir, não serve para viver. E se a Matra me chamar, a minha resposta é de Sidney Magal. Me chama que eu vou. A gente se encontra. Ou então, o de Bel, né? Se me chamar, eu vou ao som de Se me Furta chamar, Curta. eu vou. Pronto, a nossa Tá certo. baianidade ainda é maior. Um abraço, meu velho. Valeu, meu Até caro. a próxima. Eu vou entrar em outro evento agora. Tá bom, um grande abraço.